Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ainda nesse espírito de adoração e louvor, Senhor, nós ainda te rendemos graças, porque éramos inimigos teu. Éramos, Senhor Jesus, desconhecidos. Éramos, Senhor Jesus, estávamos destinados ao lago de fogo. Ó Senhor, a perdição eterna. Mas um dia o Senhor nos encontrou. Um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor nos resgatou e nos trouxe para esse viver. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado por esse ambiente de amor. Obrigado por esse ambiente, Senhor Jesus, de edificação. Onde o Senhor, como nosso sumo sacerdote, tem cuidado de nós. Tem intercedido por nós junto a Deus. Tem levado as nossas petições. Tem, Senhor Jesus, se compadecido também das nossas fraquezas. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos conhecer. Obrigado, Senhor, por conhecer o que é o homem, o que é a limitação humana. Obrigado, Senhor, por ter vivido, Senhor, como homem, Senhor, e experimentado, Senhor, no seu viver humano, tudo aquilo que nós experimentamos. Isso nos traz uma segurança, isso nos traz, Senhor Jesus, uma certeza de que nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que nos compreende. Muito obrigado, Senhor, por esse amor imensurável. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dispensa, Senhor, a nós nessa manhã. Queremos te ouvir. Queremos, Senhor, estar atentos ao teu falar. Não nos deixe, Senhor, nos dispersarmos com outras coisas, mas que permaneçamos firmes no foco, no objetivo, que é a tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Capítulo 4. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4. Como, irmãos, não foi possível terminarmos o encargo do alimento diário ontem, hoje nós iremos dar continuidade, viu? E esse versículo, essa porção nós lemos ontem, mas é sempre bom nós desfrutarmos, porque para nós é segurança ouvirmos as mesmas coisas, amém? Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Irmãos, a nós foram anunciadas as boas novas. Para você foi anunciado, para mim foi anunciado. Deus tem dispensado para nós a sua palavra profética, o céu tem sido aberto para nós e nós estamos contemplando aquilo que nós antes não vimos até hoje, palavras iguais, de revelações iguais. Então Deus tem se revelado a nós, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, irmãos, a palavra, ao ser falada, ela precisa ser acompanhada da fé. Caso contrário, ela não nos trará nenhum proveito. Como eu já disse aqui ontem, uma frase de uma porção que o irmão, o Atmani, nos deixou, é que nós, como homens, nós já temos na nossa cabeça aquilo que nós queremos ouvir. Você já tem como preparado, antes de ouvir uma mensagem, você já tem preparado o que você quer ouvir. E uma vez que você não ouve aquilo que você tinha preparado, ou aquilo que você tem desejo de ouvir, uma vez que a palavra não vem de acordo com sua vontade, você fecha o seu coração. Quando eu falo você, eu falo o homem natural. Então, irmãos, quando nós fechamos o nosso coração, a palavra não entra. A palavra, ela não traz nenhum proveito. Porque essa palavra, irmãos, ela é trabalhada, ela opera de dentro para fora.
Sabemos que a palavra é eficaz, ela é poderosa como uma espada de dois gumes. E ela penetra no interior do nosso ser, divide alma de espírito. Mas essa palavra precisa estar acompanhada da fé. E nessa manhã, irmãos, o nosso coração precisa estar aberto. Assim como qualquer palavra que você for ouvir do Senhor, seu coração precisa estar aberto. Nós não podemos, irmãos, trazer a Deus uma lista do que nós queremos ouvir. Nós precisamos, irmãos, ter o coração que Samuel teve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu não sei o que o Senhor vai falar, Senhor, mas uma coisa eu te garanto, Senhor, eu estou ouvindo. O meu coração está aberto, o meu ser está aberto para o Senhor. E Senhor, e mesmo que não seja aquilo que eu desejo ouvir, mas eu sei que tudo que vem do Senhor é perfeito. Eu sei que tudo que vem da tua boca, Senhor, é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Até mesmo uma palavra de advertência, de exortação, irmãos. A palavra, quando ela vem, ela tem realmente que cortar. E quando se fala em corte, traz uma dor. Às vezes nosso velho homem é exposto. Às vezes nosso ego é exposto. E quando, irmãos, esse velho homem é exposto, quando ele sofre um corte, há uma dor, há um incômodo, mas, irmãos, é para a salvação. A palavra é para nos transformar. A palavra, quando ela vem, irmãos, quando nós ganhamos ela no Espírito, você sente que algo balançou dentro de você. Você sente que algo mexeu dentro de você. Isso é a palavra operando. Não é aquela palavra, irmãos, que você, quando Deus fala, termina a mensagem, aí você fala, poxa vida, que palavra bonita. Mas não gerou nada em você. Você ganhou ela na letra. Você ganhou ela na sua mente. Mas quando você, irmão, se sente exposto pela luz de Deus, e você se arrepende, e às vezes cortes, e às vezes, irmãos, incômodo, é uma batalha dentro de você. Quando há, irmãos, esse conflito, você sente que algo está cortando dentro de você, irmãos, você ganhou a palavra como deveria ser ganha. Você ganhou ela no Espírito, porque ela passou a operar dentro de você. Então, irmãos, tudo é uma questão de como nós estamos abertos ao falar de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração. Tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que vem de Deus é proveitoso. Tudo que vem de Deus é para o nosso aperfeiçoamento. Então, vamos abrir o nosso coração. Senhor Jesus, e aqui fala. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Versículo 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, não endureçai o vosso coração. E oro para que nessa manhã, tudo que venha trazer dureza ao seu coração, que seja, irmãos, retirado em nome de Jesus. Às vezes nós temos muita coisa que endurece o nosso coração, sabia? Nós somos muito, irmãos, emotivos. E muitas coisas, irmãos, endurecem o nosso coração até por falar de Deus. Muitas vezes nós ficamos... Com a palavra, para você compreender, muitas vezes nós ficamos de mal de Deus. Sabe? Porque às vezes Deus não fez aquilo que eu orei pedindo. Ou que Deus ainda não transformou aquilo que eu orei para que Ele transformasse. Irmãos, Deus tem o tempo dEle. E nós temos o nosso. Mas uma vez que eu e você endurecemos o nosso coração, irmãos, a palavra não entra. É como o solo rochoso da parábola do semeador de Mateus. É o solo duro, pisoteado. Mas Deus, Ele tem o seu arado espiritual. E esse arado passa arando essa terra. E quando, irmãos, ara a terra, vai preparando ela para receber a boa semente da palavra.
Deus tem um seu arado espiritual. Irmãos, e quando ele ara, vai cortar algo em você, vai doer algo em você. Mas você tem que louvar a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela salvação que eu estou ouvindo. Senhor, porque, irmãos, quando nós somos expostos por Deus, toda essa exposição que é pela luz da palavra, ela visa nos trazer salvação. Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, versículo 12, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É tudo coisas internas. Não está falando de nada exterior aqui. Está falando de tudo interior, ou seja, a palavra de Deus. Ela é absorvida de dentro para fora. Comemos a palavra. Quando nós comemos essa palavra, ela traz em nós os benefícios que ela tem em si. Jeremias falou que quando ele achou aquele rolo, achadas as tuas palavras, eu logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Quando você come a palavra, você é uma pessoa alegre. Você tem alegria, você tem gozo, você tem paz. Porque, irmãos, isso é algo interno. Então, essa palavra, ela divide juntas e medulas. Versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor Jesus, abra comigo Zacarias. Zacarias capítulo 6. Nós lemos ontem, para que nós possamos concluir o encargo dessa semana. Zacarias 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Sabemos, como você viu essa semana, que esta passagem, esse renovo, no Antigo Testamento, referia-se a Zorobabel. Após a saída do povo de Deus do exílio da Babilônia, foi-se novamente edificado, os muros de Jerusalém, foram edificados ali os procedimentos, os processos para edificar o templo. Só, irmãos, que nós estamos falando de algo espiritual e algo da nossa realidade. Quando se fala, irmãos, em reinar e quando se fala em reino e em sacerdote, são dois ofícios diferentes. Você vê, por exemplo, reis que não são sacerdotes ou sacerdotes que não são reis. Porque, como eu disse ontem, no Antigo Testamento, quando um filho primogênito nascia, por exemplo, Rubem, primeiro filho de Jacó, o primogênito ele tinha direito a 3 itens que os demais não tinham. Ele tinha direito à realeza, ao sacerdócio e à porção dobrada da terra. Ele tinha direito a ser rei, sacerdote e tudo que os demais filhos teriam, ele teria em dobro, por ser um direito da primogenitura. Mas aí Rubem peca, Rubem difama o leito de seu pai, Jacó, e esses itens eles foram fragmentados, sendo para um só, foi-se dividido em 3. Sabemos muito bem, você sabe disso, que você lê Bíblia, não é isso? Você sabe que a realeza foi para quem? Judá. O sacerdócio foi para quem? Levi. E a porção dobrada da terra? Para José. Então esses 3 itens eles foram fragmentados. Mas em Cristo, tanto a realeza como o sacerdócio, irmãos, eles foram unidos novamente em uma só pessoa. Quando Cristo, que é o nosso sacerdote e o nosso rei, ele tem essas 2 funções, a edificação acontece. E aqui fala que ele dominará e será sacerdote no seu trono e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Hoje nós temos Cristo como nosso rei. Salmo 110 é um salmo muito conhecido por nós. Pedro tem sempre tocado nele a respeito ali
do exército de jovens santos, a respeito ali de o Senhor como o rei. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Então, ou seja, hoje Cristo como rei, ele está sentado no seu trono. João, Apocalipse capítulo 4, quando ele foi elevado ao terceiro céu, o que ele viu? Eis que vi um trono. E nesse trono tinha alguém assentado. Irmãos, Cristo está sentado no seu trono. Ele está acima de toda potestade. Ele está acima de todo principado. Ele está acima de todo rei e domínio. Cristo está acima, irmãos, dos mais altos céus, sendo homem. Então ele já está, irmãos, reinando. Embora a realidade do seu reino ainda não aconteceu, a manifestação desse reino que ocorrerá na sua vinda, mas ele hoje é o nosso rei. Ele hoje é o nosso cabeça. Ele hoje é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas também ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Isso é maravilhoso. Qual que é a função do sumo sacerdote? Qual que é a função do sumo sacerdote? Ele é um intermediador entre o homem, o povo e Deus. Aquele que representa, aquele que traz as causas do homem diante de Deus. Ele é como um intercessor, um intermediador. E hoje Cristo, irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote. Abra comigo. Hebreus, ainda. Vamos ficar praticamente só em Hebreus, viu? Hebreus, capítulo 2. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Cristo participou de carne e sangue. Um homem, literalmente um homem. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo, na sua morte, quando ele desceu ao Hades, e ao ressuscitar, Apocalipse nos fala isso, Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 18. Quando ele voltou, ele trouxe consigo as chaves da morte e do inferno. Então, seja, ele tem o poder. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E quando, irmãos, em versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Satanás escraviza o homem pelo medo da morte. Essa pessoa que tem medo da morte, ela não tem certeza para onde ela vai. E por você não ter certeza para o lugar que você vai após a sua partida, você tem medo. Esses que não creram no Senhor, irmãos, eles têm muito medo da morte.
Por isso que muitos se convertem no leito da morte. Muitos se entregam a sua vida ao Senhor no leito de sua morte. Porque eles têm muito medo. Eles têm pavor. E Satanás escraviza o homem pelo pavor da morte. Ele tem medo de morrer. Então, ou seja, eu vou escravizá-lo. Mas aqueles que estão em Cristo, esses não morrem. Aqueles que um dia foram salvos pelo Senhor, estes dormem, para em breve ressuscitarem novamente com o Senhor. Então isso, irmãos, é uma certeza. Isso é uma certeza. E nós temos que ter essa certeza. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada por dúvidas. Aí aqui fala, pois ele, versículo 16, ele quem? Ele quem? Cristo, nosso sumo sacerdote. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Os anjos pedem socorro, socorre no Senhor, não. Falam, não, eu não socorro vocês. Mas socorre a descendência de Abraão. Versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, irmãos, presta atenção nisso aqui. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Se tornasse semelhante em todas as coisas a nós. Irmãos, isso nós podemos ter a plena convicção de que o Senhor nos entende. Cristo, ele entende as nossas fraquezas. Foi por isso que ele se fez homem, para viver o que nós vivemos hoje. E em todas as coisas ele foi semelhante a nós. Para se tornar o nosso sumo sacerdote. Aqui não fala sacerdote. Agora eu te pergunto, você que entende também de Bíblia, qual que é a diferença de sacerdote para sumo sacerdote? Eu vou escolher alguém para que eu possa perguntar, para que a comunhão possa ficar um pouco mais compartilhável, né? Qual que é a diferença de sacerdote? Estou brincando, irmãos. E sumo sacerdote, não precisa correr não, pode ficar aí. No Antigo Testamento, quem que eram os sacerdotes no tabernáculo? Os filhos de Arão. E o sacerdote, ele servia onde? No átrio exterior e no lugar santo. Mas quem que podia adentrar para o santo dos santos? O sumo sacerdote, que era Arão. E Moisés também, que tinha acesso livre. Arão, uma vez por ano, para a propiciação dos pecados do povo e para a propiciação dos seus pecados. Mas Moisés, ele tinha acesso direto a Deus no Santo dos Santos. Então, o sacerdote, ele tinha acesso apenas ao santo lugar. O santo lugar hoje, ele representa o quê? A nossa alma. Então, irmãos, tem muitas palavras por aí que nos ajudam muito. Para que tenhamos um equilíbrio das nossas emoções. Para que tenhamos um equilíbrio da nossa alma. Mas essas palavras, elas não têm poder de te ajudar espiritualmente. Porque, irmãos, para que nós possamos ser literalmente ajudados, este precisa entrar no Santo dos Santos, que é o nosso espírito. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar diante do Senhor. Senhor, eu quero ouvir aquilo que vem do Senhor. Não que, irmãos, nós não possamos ser ajudados com palavras que nos ajudam nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Isso é necessário, porque nós somos ser tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Mas Cristo, ele não é apenas o sacerdote que te ajuda nas suas emoções. Quando você está triste, ele te traz alegria. Ele te traz gozo. Uma vez que você está irritado, ele te traz paciência, compreensão, os domínios próprios ali de Pedro, falando a respeito
dos domínios próprios, sobre o domínio próprio. Então, irmãos, Cristo, além de te ajudar na sua alma, Ele vai muito além do véu. Ele entra para o seu espírito e Ele te dá vida nesse espírito. Então Ele é o nosso sumo sacerdote que entra, Ele adentra, Ele passa no santo lugar. Também, irmãos, nos salva, mas a salvação ela acontece do santo dos santos para o santo lugar. Uma vez que você está vivo e a vida de Deus cresce no seu espírito, essa vida ela expande para a sua alma. Porque, irmãos, uma palavra que ela não entra no seu espírito, e essa vida que está em você, ela cresce. Essa vida, ela é exercitada e ela passa a reinar e governar o seu ser. Uma palavra que vai apenas nas suas emoções, quando essa palavra passar, você volta de novo à oscilação das suas emoções. Você volta de novo ao que você era. Porque, irmãos, essa transformação ela acontece do mais profundo do nosso ser para fora, do santo dos santos para o átrio exterior. E Cristo, o sumo sacerdote, ele adentrou além do véu. Ó Senhor Jesus. Onde que eu estava lendo? Qual o versículo? 2:17, isso. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, olha isso aqui. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você só pode ajudar alguém naquilo que você já experimentou. Você só pode se compadecer de uma pessoa que perde um ente querido se você já tiver perdido um ente querido. Você só pode se compadecer de uma pessoa que tem uma dor de dente, como os irmãos sempre falam nisso, se você já tiver tido uma dor de dente. Você não pode falar, eu sei o que é isso, mas você nunca passou por isso. Então Cristo, irmãos, aqui fala que ele foi naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. Abra comigo Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4:13. Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte. Mateus, quando vai nos escrever a respeito das tentações que Jesus sofreu no deserto, fala o seguinte: e após ter sido tentado. Mas aqui Lucas nos dá uma panorâmica melhor a respeito disso. Irmãos, Jesus, ele foi tentado de toda sorte. Satanás usou toda a sua artilharia contra Jesus. O que nos é relatado são as principais e o que deveria nos ser relatado. Mas foram muito mais tentações do que você pode imaginar. E aqui fala, passadas foram as tentações de toda sorte. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Irmãos, ele foi tentado de toda maneira que você imaginar. E tudo que você possa imaginar que um ser humano possa ser tentado, Jesus foi tentado. Aí, você entende agora, Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Você sabe, na King James atualizada, aqui fala o seguinte: Simão, Simão,
Eis que Satanás já recebeu autorização. Ele já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Você está na mesa com o Senhor. Aqui estava o Senhor prestes a ser entregue. Pedro, sempre, né, como sempre, o Pedro sendo manifesto ali, sendo o primeiro. Ele é manifesto diante do Senhor, e o Senhor vira para ele e fala: Simão, Simão. Quando, irmãos, em poucas vezes na Bíblia, o Senhor fala o nome da pessoa duas. Quando isso acontece, é que o negócio é sério. É. Quando ele falou que Simão, Simão, irmãos, o negócio estava pegando, viu, Junão? Eis que Satanás, ele já recebeu autorização para te peneirar. Aqui vos reclamou, ou seja, foi diante de Deus e falou: me dê essa autorização para que eu possa passar a peneira nessa turma aí, para ver quem sobra. Para ver quem sobra dentre eles. Aí o Senhor falou assim: olha, Satanás já recebeu, lê depois na King James, Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. O que é peneirar como trigo? É sacudir, irmãos, para fazer cair. Aí Pedro, eu imagino Pedro olhando para o Senhor. Falou: Senhor, você não está falando sério. Nós estamos aqui seguindo o Senhor, nós somos fiéis, firmes. Nós estamos aqui na tua presença, seguindo o Senhor, indo com o Senhor até a morte, e o Senhor vai permitir isso? Não, o Senhor não vai deixar isso acontecer conosco. Eu imagino, irmãos, a afeição de Pedro naquele momento. Que situação, Pedro deve ter ficado branco, pálido. Aí ele talvez esperando o Senhor uma resposta positiva, no versículo 32 ele fala: eu, porém, não vou permitir que isso aconteça. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ao momento que a peneira estiver passando, para que nesse momento de tribulação, ou tentação, ou perseguição, que vai acontecer, a sua fé se mantenha firme. Então, Pedro, eu estou orando pela sua fé. E eu oro para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, após ter experimentado a tentação do diabo, após ter sido provado pelo diabo, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você só será capaz de se compadecer de uma pessoa que é tentada quando você primeiro ter sido tentado. Então, ou seja, o Senhor estava falando: olha, a peneira de Satanás vai passar solta no vosso meio. Mas Satanás, irmãos, quando pede isso, como a King James fala que ele pede autorização, qual que é a função do diabo? O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer ver o seu fim. Ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua vida. Ele não quer pegar leve com você, irmãos. Ele não quer pegar leve conosco. Então o Senhor falou: olha, o negócio vai pegar. Mas eu já estou... interessante que aqui ele já tinha rogado, Vaninha. No momento em que essa autorização foi concedida, o Senhor já havia, como sumo sacerdote, rogado por você. E quanto a nós? Nós vamos passar por isso, irmãos. Mas quando, irmãos, antes que isso já aconteça, já existe alguém rogando por você. Eu roguei para que a vossa fé não desfaleça. O segredo está na nossa fé. Satanás, ele quer, irmãos, tirar nossa fé. Satanás quer danificar a sua fé. Satanás quer usurpar a sua fé. Aí eu lembrei agora, quem sabe onde está Amós? Amós. Um doce para quem achar Amós primeiro. Amós. Vamos lá em Amós? Amós. Senhor Jesus.
Sua Bíblia não tem isso, não? Não tem esse livro, não? Amós 9. Amós 9, 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Já tá aqui, né? Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo na peneira ou no crivo. Mas esse sacode, irmãos, não é para que caia nenhum grão, nenhum só grão, ou seja, para que nenhum se perca, para que nenhum caia. Por que que Jesus ele foi tentado de toda sorte? Para se compadecer de cada um de nós, ao sermos tentados também em toda sorte. Mas quando, irmãos, aos olhos de Deus, quando as tentações vêm, não é para que você caia. Porque Deus não tenta, Tiago fala isso, capítulo 1. Tiago não fala que alguém ao ser tentado, não se atreva a dizer, Deus está me tentando, porque Deus, ele não pode ser tentado da mesma forma que ele não tenta ninguém. Mas o diabo tenta, que é o tentador. Aí o que acontece? Você é tentado. A peneira passa. Vamos ver quem sobra. Mas, irmãos, esse rogo de Jesus é para que isso aqui, ó, sem que caia na terra um só grão, ou seja, para que ninguém se perca ao ser tentado. Mas que vocês permaneçam firmes. E nós, irmãos, nós só conseguimos permanecer firmes quando nós nos apoiamos em Cristo. Porque ele, sendo tentado, ele não caiu. Então nós temos que aprender, irmãos, a depender do Senhor e a confiar no Senhor. Volta comigo para Hebreus 4. Nos momentos de dificuldade. Ele é o seu sumo sacerdote. Aí aqui, Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Irmãos, ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Qual que é essa confissão? Conservemos firmes a nossa fé. Conservemos firmes a nossa confissão diante do diabo. Que nós temos um sumo sacerdote. Que nós não somos desamparados. Que nós temos alguém que conhece as nossas fraquezas. Nós temos alguém, irmãos, que intercede por nós junto a Deus. Então nós temos que conservar firmes a nossa confissão pública. Não é isso que a King James fala pública? Ela fala pública. Porque não temos, versículo 15, sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Irmãos, isso é maravilhoso. Que segurança. Irmãos, que segurança você saber disso. Às vezes você passar por alguma situação e você pensa e você lembra. Eu tenho alguém que passou por isso. E ele hoje pode se compadecer de mim. Senhor, tem misericórdia de mim nessa situação. E quando nós, irmãos, oramos, ele intercede por nós junto a Deus. É como se o Senhor, ele está onde? À destra de Deus. Então era como se ele virasse para o Pai e falasse, olha, Pai, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando. Não é fácil. Irmãos, ele sabe das nossas fraquezas. E ele entende as nossas fraquezas. Isso é maravilhoso. Porque o diabo, quando ele te tenta na sua fraqueza, e você cai, ele é aquele que é o primeiro a te acusar. Ele arma a armadilha, você cai e ele mesmo te acusa. Mas o Senhor, como nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós e aqui fala. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Irmãos,
Aonde que está o trono da graça? Está no Santo dos Santos. Não está no santo lugar. Está no Santo dos Santos, está no nosso espírito. Então nós podemos nos achegar, irmãos, mas com confiança. Você precisa confiar em Cristo. Sabe? Às vezes, irmãos, nós confiamos desconfiando. Você confia, mas no fundo você desconfia. Será mesmo que o Senhor pode essa situação? Ah, não sei. Aí você já gera dúvida do seu coração, irmãos. Nós precisamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. E esse trono, ele é um trono de graça. É muita graça, irmãos. João 1 nos fala que ele tem nos doado graça sobre graça. E esse é um trono de graça, a fim de recebemos o que? Condenação? Recebemos o que? Misericórdia, porque ele passou pelo mesmo. E quando você busca esse trono da graça, ele não te acusa, ele não te condena, mas ele se compadece de você. Ele é misericordioso, irmãos, isso é maravilhoso. Não que isso deva servir como base para nós só ficarmos aí errando. Mas se nós falharmos, e certamente falharemos, irmãos, nós temos um trono onde nós podemos nos achegar, e esse trono é um trono de misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Irmãos, ele não te acusa. Quem te acusa é Satanás. A palavra de Deus, quando ela vem, irmãos, por isso que eu disse no começo, quando ela vem, quando você toma essa palavra com um tom de acusação, você tem que repreender em nome de Jesus, porque não é Deus te condenando. Ele não nos condena, ele não nos acusa, é diabo condenando você. Sabe? Então você tem que repreender, eu repreendo essa acusação em nome de Jesus, usar o sangue precioso de Cristo. Porque, irmãos, ele é misericordioso, recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor, socorre no Senhor. Aí você chega como aquele filho sem proteção, aquele filho desesperado, que ao passar por uma situação, corre gritando Pai. Aí o Pai vai e o protege. Irmãos, ó Senhor Jesus, que sumo sacerdote é esse? Irmãos, isso é maravilhoso. Hebreus 5, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. A favor de quem? Dos homens. Então o sumo sacerdote é a favor dos homens. Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. E ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5, versículo 2, versículo 3. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Isso aqui é o sacerdote do Antigo Testamento, que ele tinha que oferecer sacrifício pelos pecados do povo e pelos seus próprios. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não se glorificou a si mesmo, mas ele se esvaziou da sua glória para assumir a forma do servo, para assumir essa forma humana. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio é um sacerdócio eterno. Não é um sacerdócio da linhagem de Arão, os quais tinha o sumo sacerdote que também tinha pecado, que ele também tinha que tratar do pecado dele e tinha que tratar do pecado do povo. E todo sumo sacerdote que viria após ele também estaria na mesma condição. Então, irmãos, essa linha sacerdotal, ela não provém de Arão, mas de Melquisedeque. Melquisedeque, você sabe muito bem, não vamos entrar. Melquisedeque é o sacerdócio celestial, sem início de dias,
sem início, sem fim, sem genealogia. Quem que é Melquisedeque? Melquisedeque simplesmente apareceu diante de Abraão, e Abraão se curvou diante dele, pagou-lhe o dízimo. E este ou abençoou, irmão, só abençoa o maior que abençoa o menor. Então, naquela época, quem que era Abraão? Abraão era o amigo de Deus. E Melquisedeque estava acima de Abraão. De onde surgiu Melquisedeque? Quem que instituiu o sacerdócio? Instituiu o sacerdócio de Arão, você sabe muito bem. Quem instituiu? O sacerdócio instituído começou em quem? Arão. Mas quem que instituiu Melquisedeque sacerdócio? Ninguém sabe. Ele apareceu. Senhor Jesus, é um sacerdócio real. É uma da linhagem perfeita, irmãos. Não tem início de dias. Sabe? E Jesus é esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Esse sacrifício, irmãos, foi oferecido por ele, mas com forte clamor e lágrimas. Irmãos, o Senhor Jesus clamava, ele orava, ele intercedia ao oferecer esse sacrifício pelos nossos pecados, que é a sua própria carne. E súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6 ainda, versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Irmãos, é tão bom quando você pode correr para um lugar quando você está apavorado. Quem aqui já passou um aperto e você não tem para onde correr? Você olha, você não tem lugar. Irmãos, nós temos um lugar. Nós temos um lugar. Irmãos, esse lugar, ele é um lugar de forte alento. Tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Você tem, irmãos, que aprender a correr para o refúgio. Não lute as suas lutas sozinho. Corra para o refúgio. Nós temos um refúgio. Nós temos um trono e alguém assentado nesse trono. Quando você chega, irmãos, você é socorrido, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Essa rocha, irmãos, Cristo é a nossa rocha, é o nosso rochedo, e esse rochedo ele é firme, ele não se abala, mas ele permanece eternamente. E quando nós lançamos a âncora nele, nós estamos, irmãos, protegidos. Ele é o nosso sumo sacerdote, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra aonde? Além do véu. Não é só no santo lugar, é no santo dos santos, é além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por quem? Por nós, irmãos, para ser nosso sumo sacerdote, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se esse sacerdócio do Antigo Testamento não fosse um sacerdócio falho, que necessidade haveria de vir um sacerdócio perfeito? Irmãos, lembre-se, o sacerdócio humano, ele é um sacerdócio falho. Lembra-se de Nadab e Abiú? Quem lembra de Nadab e Abiú? Sacerdotes, os filhos de Arão, foram servir a Deus, os santos do lugar, e levaram o quê? Fogo estranho. Um fogo que não era o fogo vindo
do céu, é o trovão, é o raio, é os relâmpagos vindo de Deus. Pegou outro fogo, foi consumido. Falho. Falho. Mas aqui, irmãos, tendo, pois, versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Eu queria falar, mas não vai dar tempo, vamos percorrer aqui. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence ao quê? A outra tribo. Tribo de quem? De Levi? Jesus era de qual tribo? Descendente de qual linhagem? De qual tribo? Judá. Certo? A outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ele não foi constituído, irmãos, por homens, mas por poder de vida indissolúvel após a sua ressurreição. Se tornou sumo sacerdote. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Isso aqui é maravilhoso. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O sacerdócio terreno não nos dava essa esperança. Porque o povo, nem mesmo o povo poderia se achegar. Eles ofereciam o sacrifício deles lá no átrio exterior. E dali para dentro era com o sumo sacerdote. Mas hoje não. Esse sacerdócio real de Cristo, ele nos permite nos achegarmos junto ao trono da graça. Entendeu? A lei do Antigo Testamento impediu o homem de ir a Deus, irmãos. Mas hoje, irmãos, na nova aliança, hoje Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele nos leva à presença de Deus, porque ele já pagou o alto preço. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó, aqui fala no versículo 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Por quê? Fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A entrega foi uma só, o sacrifício foi um só. Não é todo dia, é um só sacrifício. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, juramento quem? Que Deus fez, lembra? Que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Hoje você está lendo mais Bíblia do que durante toda a semana. Vamos ver se no capítulo 8 ainda. 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te mostrei no monte. Capítulo 9, versículo 25, rapidinho comigo, por favor. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes. Irmãos, o sacrifício é um só. Tornamos a trazer isso ao nosso coração. É um só sacrifício. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não era sangue dele, era sangue de outros animais, era sangue alheio. Mas olha só isso aqui. Ora,
Neste caso, o caso de Cristo, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Já não é mais sangue alheio, é o sangue dele mesmo, é o sangue de Cristo. Ele ofereceu esse sangue pelos nossos pecados. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Tinha mais coisas de sumo sacerdote para vermos, irmãos, mas encerramos por aqui. Eu espero, irmãos, que você tenha compreendido ao ler tanto de Bíblia que você leu aí. Que nós ganhemos um pouco mais desse sentimento. Quando você precisar de buscar socorro, busque no lugar certo. Vá em quem possa te ajudar. A comunhão entre nós é muito necessária e é um princípio deixado por Deus. Mas antes de você buscar qualquer comunhão com qualquer pessoa, busque primeiramente aquele que entende a sua situação. Vá diante do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, irmãos, ele é eterno. Antes de você existir, ele já havia sido entregue como sacrifício. Jesus é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.